A aula de hoje é sobre a técnica frottage e o movimento surrealista. Frottage, do francês frotter, quer dizer friccionar. Na arte, o frottage é um método ou uma técnica realizada da seguinte maneira. Pegamos uma folha de papel em branco, apoiamos essa folha sobre uma superfície que apresenta alguma textura tátil, ou seja, ao passar as mãos sobre a superfície, sentimos algum relevo, aspereza, granulado, etc. Depois, friccionamos um lápis de desenho com a ponta deitada ou mesmo um lápis de cor ou um giz de cera nessa folha de papel e assim obtemos ou capturamos graficamente a textura da superfície. Podemos dizer que esse mecanismo ou técnica foi criado e desenvolvido como forma de expressão artística pelo artista Max Ernst. Ele teve a ideia de colocar uma folha de papel sobre o chão de madeira do seu ateliê e assim percebeu que havia capturado a textura da madeira no chão ao friccionar o papel com um lápis. Então começou a usar esse método em suas criações artísticas. Max Ernst procurava uma técnica que lhe proporcionasse mais espontaneidade de criação do que a pintura, pois ele era adepto do movimento artístico chamado surrealismo, e com essa técnica sentiu que o seu inconsciente ficaria mais livre para vir à tona. E que realidade vigente era essa? A sociedade da época passava por profundas transformações causadas tanto pela Revolução Industrial do século XIX quanto pela Primeira Guerra Mundial no início do século XX. Muitos dos movimentos de vanguarda eram diretamente contra os ideais da guerra, enfatizavam as mazelas e os problemas do ser humano e pretendiam, por meio da ironia e da capacidade de chocar o público, a intenção de despertar outras maneiras de refletir sobre a vida. O surrealismo foi uma dessas correntes. Ele teve influência de outro movimento de vanguarda, o dadaísmo, que o precedeu. André Breton, um escritor francês e ex-participante do dadaísmo, escreveu em 1924 o Manifesto Surrealista. Ele foi inspirado pelo livro do psicanalista Sigmund Freud, A Interpretação dos Sonhos, onde explora a ideia de que a mente humana possui um nível escondido, o inconsciente, assim chamado porque a maior parte do tempo não temos noção da sua existência, sendo suplantado pela razão. Portanto, o surrealismo, um movimento de vanguarda, queria, por meio das artes plásticas, poesias e até mesmo por meio de filmes, poder expressar esse lado do nosso inconsciente. Ele apregoava o pensamento livre, o automatismo psíquico, a espontaneidade, livre das amarras da razão. Os artistas podiam se sentir livres para criar imagens irreais. Por isso que, ao visualizarmos uma obra surrealista, temos a impressão de estarmos dentro de um sonho. Vamos agora analisar uma das obras surrealistas de Max Ernst, onde o frottage é utilizado como técnica expressiva. El Evadé, ou seja, O Fugitivo, de 1926. O que a imagem nos mostra? O que você vê? Uma grande criatura, um peixe com um enorme olho. Ele não apresenta escamas, mas uma pele dura. A textura, capturada pela técnica do frottage, remete a uma couraça, e a tonalidade do grafite, com sombreado escuro em alguns cantos, reproduz a sensação de camadas. Essa criatura parece pairar no ar, como um balão, pois está acima da base retangular, texturizada, onde linhas curvas nos dão a sensação de água e a sua extensão horizontal nos remete ao mar. Ao longe de um pequeno ponto retangular, o esfumaçado do grafite nos leva a imaginar a fumaça, talvez de um navio ou de uma construção. O título da obra, O Fugitivo, nos faz pensar: a criatura foge do quê? Max Ernst nasceu na Alemanha e em 1916 ele foi convocado para lutar na Primeira Guerra Mundial.
O conflito armado teve forte influência em sua formação. Após a guerra, ele, ainda na Alemanha, participa do grupo dos dadaístas, produzindo obras que afrontavam a sociedade alemã. Em 1922, ele sai da Alemanha e vai para Paris, onde se junta ao grupo surrealista. É desse período, morando em Paris, que o artista irá produzir a obra O Fugitivo. Nela, o artista expressa essa vontade de fugir do seu habitat. O peixe está fora do mar e está longe daquilo que o possa ligar à terra, a fumaça. Se pesquisarmos sua simbologia, a fumaça representa a união entre o céu e a terra. O peixe quer estar protegido e se reveste de uma armadura, as camadas da couraça, mas está atento, de olhos bem abertos, ao que se passa no mundo em que quer tomar distância. Essa foi a minha interpretação, mas você também pode fazer a sua. Vamos à atividade de hoje. Primeiro, selecione objetos ou coisas que tenham uma textura que você possa sentir pelo tato. Depois, faça um desenho, pode ser de olhos fechados, uma forma qualquer. Como os surrealistas, deixe vir à tona o seu inconsciente. Depois, pense que você quer transformar essa forma em um ser fantástico e utilize suas texturas.